barulhinho. Agora sim. Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao podcast da Net5. O bordão sempre, né? O bate-papo de TI que rola no bar aqui na internet. Retomamos, então, 2022, o primeiro podcast do ano. Fizemos uma breve pausa para descansar, montar as ideias do ano. E hoje estamos aqui para mais num endereço novo, casa nova da Net5 no Tecnopuc. Não sei se os próximos serão aqui, mas estamos bem ambientados, o lugar é bem bacana. O pessoal da Net5 está louco de feliz que a gente está vindo para cá. Contextualizando o porquê que a gente está aqui, o porquê do podcast. Então, essa é uma ação que a Net5 busca realizar, trazendo profissionais do mercado, trazendo grandes nomes, digamos assim, do mercado, da tecnologia aqui do Rio Grande do Sul, principalmente. O nosso foco é olhar para o Rio Grande do Sul e trazer conteúdo para todo mundo poder saber o que está acontecendo, enfim, conversar sobre essas questões que normalmente acontecem num happy hour ou até às vezes numa reunião mais descontraída, enfim. É uma conversa que pode ficar disponível aí para quem quiser assistir. Então, eu sou o Henrique Schneider, eu sou o CEO da Net5. Hoje nós falaremos sobre guerra e segurança da informação. Para isso, eu estou com 3 convidados, O Wagner Christ, que é meu sócio e aguenta fazer isso comigo, fazer esse todo mês eu encho o saco dele para vir aqui participar, porque querendo ou não, esse é um assunto, segurança da informação é um assunto que é inevitável que a gente fale, a gente precisa falar dele, a gente precisa fazer com que o mercado de tecnologia gaúcho esteja a par do que está acontecendo, Então essa é uma forma que a gente encontra de fazer isso. Temos também o Daniel Scherer, da Auxiliadora, ele é o CIO da Auxiliadora Predial, já é o 2º podcast do Daniel conosco, é ex-presidente da Sucesso. Então o Daniel, hoje ele vem representando justamente as empresas gaúchas, Ele tem uma experiência muito grande nesse mercado e ele pode contribuir muito com a gente. Obrigado, Daniel, pela segunda participação e não a última. Eu agradeço o convite, Henrique. Pena a falta de opção, de me convidar de novo, mas é sempre bom poder conversar um pouco, e segurança da informação é sempre um assunto delicado para as empresas. Então, obrigado pelo convite. Show, que é isso. Obrigado pela presença. E temos também um outro convidado ilustre, o Maurício, da X-Labs, Ele está aqui porque também tem uma experiência, assim como o Wagner, em segurança da informação. E esse assunto hoje vai ser focado muito em ataques, e esse tipo de situação, ataques cibernéticos, e essa experiência de talvez ter passado por vários que tu pode compartilhar com a gente, vai ser muito interessante na nossa conversa. Obrigado, Maurício, por aceitar o convite. Eu sei que é um pouquinho chato, a gente sai do comum, mas eu te garanto que é um momento muito legal para quem está assistindo, para quem depois vai poder ver esses vídeos. E a gente sempre fala assim, e por isso que eu fiz questão de convidar o Moisés, que deve estar assistindo, foi o cara que nos conectou, e eu tenho certeza que vocês também buscam o mesmo que nós, que é conseguir levar a segurança da informação para todo o público, e não só grandes empresas, enfim, todo mundo precisa disso, Então, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, Henrique. Acredito que esse papo de hoje vai ser muito agregador assim, para todos da nossa área e também para pessoas que não conhecem a nossa área e queiram conhecer. Show de bola, show de bola. Bom, então tá. Então vamos contextualizar. Guerra, Então, assim, uma das coisas que eu falo por mim, talvez não seja a mesma sensação, mas eu imagino que essa cobertura tão forte que a gente está vendo na mídia, a gente já viu várias guerras aí dos Estados Unidos invadindo uma caminhonada de país, mas acho que trazer Rússia, para esse contexto e esse perigo iminente de um movimento da OTAN ali na Ucrânia desencadear uma 3ª guerra mundial assusta todo mundo. E a sensação que a gente tem de guerra nunca foi levada para esse contexto de tecnologia, Era sempre uma questão, talvez lá atrás da Segunda Guerra, que eu sou meio doido, eu assisto um monte de vídeo da Segunda Guerra, e a gente tem aquela sensação de bala, de bomba, esse tipo de coisa.
E nos últimos anos, de novo, estou contextualizando, né? Nos últimos anos a gente vem acompanhando um número grande de ataques, de ataques cibernéticos, né? E muitos deles envolvendo Rússia, né? Daí a gente fica com aquela, né? daquela sensação que muita coisa vem de lá e tudo mais. Muitas notícias, pelo menos a gente que acompanha vê, de que a gente pode hoje considerar que tem uma força militar, né, do Exército, uma força militar da Marinha, uma força militar da Aeronáutica e uma força militar de tecnologia, né? E que talvez um dano causado por um ataque num país, eu já vi que em algumas situações pode ser pior do que uma bomba, né? Porque imagina você derrubar uma infraestrutura de eletricidade ou, sei lá, água ou qualquer outro gás, por exemplo, de um país durante um mês, né? O dano pode ser gigantesco. Beleza, só que isso está acontecendo longe da gente, né? Está acontecendo lá e tudo mais. O que eu queria que a gente sempre lembrasse na nossa conversa é o que esse movimento, né, trazer um ataque cibernético motivado além de uma questão... não posso bater na mesa. Eu vivo batendo na mesa. Tá. O que um ataque cibernético que nos últimos anos foi sempre motivado financeiramente, né? Agora a gente está vendo que ele pode ser motivado por uma questão de querer destruir um país, né? Como é que é isso para vocês? Assim, como é que vocês enxergam isso? E a gente sempre tem que lembrar do assunto que eu quero trazer, que é o seguinte: o que esse tipo de situação pode causar aqui para a gente? Como a gente teve uma conversa bem interessante lá na Auxiliadora, a gente comentou o seguinte: o dano colateral de uma guerra comum, né, é você ser um civil, tá passando uma bomba, em vez de cair no prédio do outro lado da rua, caiu no seu prédio. Não vai acontecer isso com a gente, né? A gente está aqui muito longe dessa guerra. Mas numa situação de um ataque cibernético, um dano pode acabar, a gente pode ter um dano colateral, né? Pode acontecer aqui. Então esse era só o contexto que eu queria trazer. Então vamos lá. Qual é a visão de vocês, então, assim, dessa situação, por exemplo, que eu comentei, de uma força... Como é que é um ataque cibernético nessa visão de defender ou atacar um país para vocês, assim, entendeu? O que vocês já viram disso, sabe? Sim. Acho que novo não é, né? Ataque a gente lida com todos os dias, né? Se a gente for olhar o nosso espaço, a nossa infraestrutura, a gente está vivendo uma guerra todos os dias. Todos os dias tem o ataque da Rússia acontecendo lá. E assim tem o da China, Taiwan. Tu começa a olhar os logs, assim, são os países que mais aparecem, né? O que é diferente dessa guerra convencional e a guerra cibernética é que ela não tem realmente a fronteira, né? Pode acabar sobrando algo para nós, né? Um novo malware, um novo ransomware, um novo tipo de ataque, né? Não que o Rio Grande do Sul seja um alvo direto, mas eu acredito que sim, tem novas tecnologias que a gente talvez nem tenha conhecimento que possa ser utilizado depois para uma nova campanha de ransomware. O que a gente vê, né, o que eu vi, é que os meios de propagação acabam sendo o mesmo. Ou é uma vulnerabilidade exposta, ou é um phishing, ou uma engenharia social, né? Novas tecnologias talvez a gente nem saiba que exista, mas o meio de proteger e o meio de distribuir continuam sendo os mesmos. Então, por mais que exista o risco, se a gente fizer o que a gente deveria fazer, fazendo o tema de casa, eu acho que a gente se livra de grande parte desse risco hoje. Entendi. Maurício, que tipo de ataque assim tu acha que pode acontecer aqui com a gente, por exemplo, sabe? Que pode estourar aqui e até o que está acontecendo lá, assim, que a gente vive, né, escutando, por exemplo, lendo sobre notícias de grupos pró-Ucrânia, pró-Rússia, enfim, o que tu acompanha que eles estão fazendo lá? Como o pessoal comentou, muita coisa pode respingar em nós, entende? Muitas vezes a gente não pode ser um alvo predileto, digamos assim, dos hackers, mas a gente pode ter a nossa infraestrutura crítica do Brasil ou até mesmo infraestruturas de empresas e tudo mais que não façam parte desse conflito serem utilizadas para gerar algum tipo de prejuízo lá para o país que está sendo invadido, por exemplo, no caso a Ucrânia. Uhum. Então, teve também casos que a própria Rússia relatou de servidores, por exemplo, do Brasil, que estavam originando ataque para servidores da Rússia. Então, se tu vai ver no campo geopolítico, isso daí pega muito mal para nós. Então, é uma infraestrutura nossa que está sendo utilizada para amplificar um ataque lá contra um alvo
que seria dessa guerra, né, em si. E que tipo, eu fico pensando assim, que tipo de... É possível isso, assim, né? É óbvio que eu não lembro onde é que eu vi, mas não foi no History Channel, nesses negócios, né? É possível que realmente exista um ataque que o cara consegue derrubar um país assim? Sim, tipo sim, assim, sim. sei lá, eu fiquei pensando nisso assim, provavelmente Estados Unidos, e eu falo aqui leigo, tá? Provavelmente, eu estou supondo, Estados Unidos deve ter uma estrutura vinculada com esses serviços muito mais informatizada do que a nossa. Sim. Então, talvez, quanto, né, maior o risco, talvez aí. Isso até eu conversei com o Moisés outro dia sobre se ele conhecia alguma coisa relacionada ao país mesmo, ao Brasil, né? Mas tu acha que é possível esse tipo de coisa, de um ataque, de derrubar, por exemplo, a entrega de, sei lá, eletricidade, sei lá, Sim. combustível? O lance do combustível teve um ataque numa empresa privada, né, dos Estados Unidos, a Colonial Pipeline. Teve um ataque ransomware lá e começou a prejudicar a distribuição, preço, mudou bastante coisa, né? Não foi algo amplificado, mas acho que dá para ter uma noção que sim, né? Impacta sim. Se tu vai perceber, a crise do petróleo ela vem vindo muito de antes, né? Desde esse ataque ao Colonial Pipeline, digamos assim. Dali então vem um acúmulo, digamos assim, de preço do barril de petróleo. Então, um ataque na cadeia de infraestrutura, ele pode refletir em todos os outros meios, digamos assim. Então, por exemplo, tu perguntou se é possível derrubar um país da internet. A gente descobriu uma vulnerabilidade, eu e a minha empresa, a gente descobriu uma vulnerabilidade que estava sendo utilizada contra a nossa infraestrutura, e essa vulnerabilidade ela tem a capacidade de derrubar países inteiros da internet. Então, a gente tem capacidade hoje em dia, tanto a nossa empresa quanto esses hackers que estavam explorando essas vulnerabilidades, eles têm condições, digamos assim, de direcionar tráfegos de 2,5 milhões de servidores na internet para qualquer país. Então, tem como a gente originar um ataque, por exemplo, para todos os backbones de entrada de um país e simplesmente anular ele da internet. Houve isso daí, uma movimentação parecida no final de 2018, logo depois que a gente divulgou essa vulnerabilidade, só que a gente foi verificar se ela estava sendo utilizada nesse tipo de ataque. Não, só ela foi, digamos assim, um dos meios que foi utilizado para tentar anular, digamos assim, os Estados Unidos da internet. Então, esse tipo de ataque ele já vem acontecendo, digamos assim, há muito tempo. Opa, saiu. Já. Espera aí, Liminha, o que é? Ah, tá. Eu olhei, tira a térmica. Cadê a térmica? Daniel, me diz uma coisa. Uma das coisas que a gente já debateu bastante, né? Como as empresas estão enxergando isso, né? Por exemplo, como é que elas estão... Eu acho que já evoluiu, né? De olhar para a segurança da informação e entender que é algo presente que tem que investir. Será que essa questão da guerra já chegou assim? O pessoal já está comentando alguma situação que pode acontecer, entendeu? Já no nosso grupo de CIOs a gente acabou debatendo um pouco, discutindo um pouco e até tomando algumas providências, mas eu queria trazer um pouco do micro e voltar para o macro, né, do que comentou antes, que é a questão da guerra, né? A gente vê a guerra, eu tenho acompanhado bastante esse assunto porque eu acho que é um aprendizado, né? Hoje meio-dia nós estávamos conversando sobre a questão que o ser humano evoluiu, ele não vai mais fazer coisas erradas, já aprendeu que não pode, e nós estamos no meio de uma guerra absurda. O que eu vejo da guerra cibernética é que ela não aconteceu ainda. A gente não viu a guerra acontecer, uma guerra cibernética. Tanto que tu não ouve grandes assuntos, né? E eu acho que a guerra cibernética ela vai muito na questão das redes sociais, da questão da propaganda. Eu acho que ela vai ser muito forte nesse meio também, não só de derrubar servidor, fazer ataque de DDoS. Isso não vai ser a guerra cibernética. A guerra cibernética ela vai ser muito mais sutil e muito mais difícil de detectar. Claro, parar uma infraestrutura eu acho que é um dos riscos. Hoje mesmo eu recebi uma notícia que uma empresa de telemetria de caminhões, né, que faz toda essa gestão de caminhões de transporte, foi atacada e pararam todos os caminhões. Então, nenhum caminhão transportava mais nada, porque a empresa que faz a telemetria e habilita os caminhões a andar ou não, ela parou. Não interessa o nome da empresa. Ou seja, eu consigo, com simples, entre aspas, ataques, parar parte de uma infraestrutura.
O que me preocupa nessa visão é que nós temos a Marinha, Exército, Aeronáutica e não temos o cyber exército. E acho que já passou da hora de ter uma cyber polícia, um cyber exército, porque essa é a guerra do futuro, né? E a gente pensando nisso, nós estamos com uma guerra a não sei quantos mil quilômetros do Brasil, que, cara, é lá. Tá? A gente se preocupa, vai ter questões econômicas, mas, sei lá, não vai ter morte aqui. Não vai ter antes. Agora, com a questão cibernética, é do lado. Não existe mais fronteira, não existe mais distâncias. A gente precisa começar a se preocupar com isso como nação. É assim que eu vejo. Precisa ter, sim. Eu sei que o Exército se movimenta em relação a isso, eu sei que ele tem uma equipe disso, mas ainda é muito pequeno para aquilo que a gente precisa. Eu acho que o Exército cibernético tem que ser tão grande quanto a Marinha, a Aeronáutica e o Exército mesmo. Porque essa vai ser a dificuldade. Hoje, quando um hacker faz alguma coisa, invade, o pessoal ainda acha bonitinho e contrata ele para ser segurança. Cara, esse cara tem que ir para a cadeia. É simples assim. Enquanto não for assim, é muito difícil a gente conseguir tratar as coisas. A gente não pode tratar um hacker como um herói, a gente tem que tratar um hacker como um criminoso. E eu acho que é assim na guerra também. Cara, é uma guerra. Então nós temos que ter um exército nos protegendo desta guerra. É uma coisa doida, né? Porque a gente não está próximo, né? Não é entendeu? Quem é que é o cara, de onde que ele vem? É muito um conjunto de coisas fez com que isso crescesse. Aí a gente pode entrar também até em moeda, né? Em criptomoeda, que é uma das formas que os caras conseguem passar. Mas deixa eu falar da criptomoeda. Tá. Vamos mudar de assunto, não vou deixar de perguntar. Cara, a criptomoeda é uma coisa interessante, porque hoje, eu nunca tive criptomoeda, mas eu vou comprar hoje. Por que aconteceu? A população da Ucrânia fugiu, 3 milhões e meio de pessoas fugiram, cheio de moeda ucraniana. Cara, chegar no outro país não troca mais, porque ninguém mais quer moeda ucraniana. Ou seja, se o cara tivesse criptomoeda, ele estava resolvido. Então vou comprar dólar. Cara, não sei se vai valer daqui a pouco, porque o dólar está caindo. Agora a criptomoeda vale, em qualquer lugar do mundo. Então, ao mesmo tempo que é uma questão não rastreável, que pode incentivar, cara, ela é uma moeda melhor do que ouro hoje em dia para trocar, né? Então, se na Segunda Guerra os judeus usaram o ouro para conseguir manter uma economia, cara, hoje agora é a criptomoeda. Uma das coisas que eu fico pensando assim que me assusta um pouco é assim, hoje a movimentação que a gente vê, aí, trazendo para o dia a dia, existem os ataques porque praticamente todos são motivados financeiramente, né? Não existe mais ataque que nem era uma vez, eles querem dinheiro. E no momento que dinheiro não é mais o foco, né? Que é o caso da guerra, eu quero derrubar, azar, tu entendeu? Assim, eu quero achar tudo que tu tem, eu não vou criptografar, eu vou destruir, tu entendeu? Eu vou destruir. Então, como é que a gente vai lidar com uma situação dessa, entendeu? Isso é uma coisa. Isso não é um ladrão de banco, né? É o exército destruindo uma. Isso. É isso aí. Eu acho que isso acho que a gente ainda não viu isso, sabe? E eu acompanho assim essas tendências disso. Eu acho que quando a gente chegar nesse patamar, acho que vai mudar um pouquinho de figura, entendeu? Não tem, porque de novo a gente já viveu isso. Tu também deve ter vivido já em clientes, né? Quando tu começa a interagir com esses grupos que buscam um retorno financeiro, tu percebe que eles lidam como se fosse um negócio mesmo. Eles acham, né? Talvez eles querem achar bonito, né? Mas é crime. Eles lidam como se fosse um negócio. Olha, teve um que eu já falei até num outro podcast, um cara de pau chegou a dizer: não, a infraestrutura estava muito bem feita. Se vocês pagarem, eu vou dizer como é que eu consegui acessar, sabe? Então, assim, é um desaforo. No momento que a gente tira essa visão business, né, deles aí e o ataque que é para derrubar, não sei o que pode acontecer, sabe? Teve um ponto que eu também acompanho. Eu adoro assistir os cortes de podcasts, né, sobre esse assunto. E eu vi um que me chamou a atenção, até dessa questão técnica que eu fiquei curioso. Os caras falaram assim, existe eu já sabia que o Japão tinha isso, né? Aquela história dos navios de pesquisa japoneses que era um mascarado total para ir lá e matar baleia, né? Aí o pessoal comentou assim que existem navios de pesquisa russo, tá ligado, né? Que os caras vão próximo, navios e submarinos, os caras vão próximo dos cabos de conexão de um país ao outro e os caras não sabem o que esses loucos estão fazendo lá.
Aí diz que parece que pegaram uma vez perto da Inglaterra, né? E uma outra agora não faz muito no Brasil. Eu vou criar polêmica, sabe? Porque eu tô aqui para isso. Eu fui contratado para isso, para criar polêmica. E... Ele tá mandando eu não bater na mesa. Eu tenho mais medo dos americanos do que dos russos nesses casos. E digo por quê? Porque os americanos sempre foram assim. Cara, eles botam os navios de guerra do lado das fronteiras, mas não quer que ninguém chegue perto do país deles. São os xerifes do mundo. Não estou nem falando que é melhor ser mandado pelos Estados Unidos do que pela Rússia ou não. Não é isso. O comportamento. Mas é o comportamento, cara. Sim. Eu sou o bonzinho. Então, cara, os americanos são típicos de fazer isso. Laboratório de pesquisa química, né, guerra química lá na Ucrânia já foi descoberto. Quem é que não acredita que não existe? Tu acha que não... É a mesma coisa retórica que a China utilizou no início da pandemia que os Estados Unidos teria. Eu acredito mais nisso do que a China. Que os Estados Unidos teriam inventado o Covid, entendeu? Que tanto é que as empresas estatais de mídia, elas divulgam muito isso até hoje. Lá. Tanto na Rússia quanto na própria China. E tu ouviu falar alguma coisa aqui na nossa mídia? Não, né? Aí porque que tá, na nossa mídia ela tentou de toda forma suprimir essas informações que o Covid teria sido desenvolvido em laboratório. Mas voltando a uma frase tua que tu tinha comentado que hacker é hacker, tem que ser preso. Eu tenho que defender a comunidade que eu nasci, entendeu? Essa é a ideia da conversa. É justamente isso. O que acontece? Nos Estados Unidos, se a gente for ver todo o exército que eles têm lá, de cyberdefesa e cyberataque, porque eles têm um exército de cyberataque, eles não são só um exército de cyberdefesa, eles fizeram justamente o recolhimento de hackers em campo, com o FBI, com a CIA, com a NSA, investigando possíveis hackers. Então, eles pegavam a gurizada lá de 16 anos, prendia, levava para dentro da cadeia, dava uma prensa e, olha, para tu sair da cadeia, tu tem que trabalhar para nós. Tu tem uma opção. Tu tem uma opção. Que porcaria isso, do meu ponto de vista. Tu tá premiando um criminoso. Aí é que tá. Tu tá recrutando uma mente boa para o teu lado. Entendeu? Não é recrutar Nós temos uma divergência forte. O hacker não é crime, né? Exatamente, o hacker não é crime. Não é crime. É que assim, olha só. É uma distorção se tu olhar a situação, sim, né? Aquela pessoa usou uma tecnologia que, sei lá... É que quando tu fala isso, eu fico me lembrando daqueles filmes antigos, né? Do cara, tipo, o cara que não tinha nada, o cara de casa tinha um pouquinho de conhecimento, acessava alguma coisa e já fazia um estrago. Sim, tá errado. Mas quando tu dá o passo para trás e olha no contexto do país, assim, tu não tem escolha. O que tu vai fazer com esse cara? Uma coisa assim, tu viu o filme aquele dos 12 prisioneiros, isso é do meu tempo, tá? Pegavam 12 criminosos e mandavam uma missão suicida, se voltasse vivo o cara tava livre. Ok, tu não tem saída. Mas imagina tu chegando em casa, tem um vagabundo sentado no teu sofá e diz, não, eu só tava testando tua segurança e tem um aparelhinho aqui que vai te ajudar. Cara, inaceitável. Inaceitável. É mais ou menos a mesma coisa. O que acontece é o cara invade uma empresa e depois ele vai chantagear a empresa. Não, achei aqui uma vulnerabilidade. Vamos... Uma coisa é chantagear. Crime, não, mas é que isso é um pouco diferente. Chantagear. É diferente. É diferente. Depende do lado que tu tá vendo, né? Não, o contexto é totalmente diferente. E eu também posso botar a mão no fogo aqui, pelo menos para essa galera, digamos assim, do mal. Porque se a gente for pensar só pelo lado bonzinho e ético da coisa, a pessoa ela não evolui, entendeu? E aí a gente vai ver, por exemplo, a pessoa que só estuda a segurança da informação nos livros e não passa nada para a prática, ela tem muito pouco conhecimento prático para defender uma empresa ou para defender um país. Então é isso que a gente traz, entende? Que a pessoa que só traz, digamos assim, papelada, ela não está, digamos assim, colaborando 100% para uma defesa cibernética real. Uma coisa que tu comentou, por exemplo, também que a guerra ela não está só baseada em DDoS e tudo mais, derrubar servidor. Lá no caso da Ucrânia e também no caso das invasões dos Estados Unidos, aquele Global Hawk, não sei se vocês conhecem esse tipo de avião. É um avião que ele... de antirradar? Isso, não é só antirradar, ele é um avião de inteligência. Tá. E o Global Hawk, geralmente sobrevoa os países antes da invasão dos Estados Unidos ou para recolher informação e inteligência. Sim. E muitas vezes é para desabilitar as redes. Uhum. Entende? Mas aí eu também posso voltar a um outro assunto, que aí se a gente está falando em ética, qual é dos países que mais utiliza arma química nas últimas guerras? Foi a Rússia.
entendeu? Não foi os Esse Estados dado Unidos. Eu não tenho, cara. Mas eu sei que os Estados Unidos foi o único que jogou a bomba atômica. Sim, e, por exemplo, na última guerra que foi na Síria... Eu sou pró-Rússia, viu? Eu só estou dizendo que, para mim, não tem bonzinho, tá? Não, é só isso. Eu só estou trazendo Daniel fatos. Por polêmico. exemplo, em 2019, na Síria foi utilizado gás sarin e gás mostarda. Então, não dá pra gente ficar dizendo assim que preferível um país ou outro. Eu não prefiro nenhum dos dois, entende? Eu concordo. Eu sou muito pró-Brasil. E é justamente isso. Eu acho que se a gente tiver que se focar no que tem de melhor das nações, a gente tem que focar, por exemplo, é o que a Rússia faz. Exatamente o que os Estados Unidos faz. Ele recruta pessoas, por exemplo, que são do lado mal, do lado ruim, digamos assim, da situação, e trazem para os serviços secretos de inteligência. Que é o que aconteceu, por exemplo, lá na Rússia. O genro, por exemplo, do diretor do serviço secreto russo, ele é um dos grandes hackers aí. É, inclusive, se eu não me engano, acho que foi o líder do Review. Então, esse cara ele é ligado ao governo russo. Sim. Indiretamente. Esse é o ponto. Eu acho que assim, eu acho que pelo olhar do país, desculpa assim, os caras estão cagando, entendeu? Se tu fez o negócio errado ou não, vem para cá. Antes de tu ir para outro lugar na guerra, vem para cá, entendeu? Eu acho que acho que a lógica de o Brasil, eu fico triste com o Brasil com relação a isso, porque a gente vê essas coisas, né? Vê acontecendo lá fora. E é que a gente também não sabe, não vou desmerecer, porque o Moisés comentou que no último podcast que eles fizeram uma conversa lá do grupo de usuários, ele ficou bem surpreso assim, com como é que o Brasil está estruturado. Então, eu também desconheço. Mas pelo que a gente vê na mídia, eu não consigo ver... Não é nem não ter pessoas, porque eu acho que o país tem capacidade. Ele não consegue se estruturar. Entende? Assim, tipo, a gente não consegue estruturar mal uma política e mal um negócio. Como é que tu vai olhar para isso e estruturar bem, sabe? Apesar de que mesmo assim a gente vê alguns pontos, algumas ações militares do país, por exemplo, que os caras se destacam bastante, né? Mas enfim, não sei como é que isso aconteceria. Cyber, acho que é do Exército Brasileiro, né? Hoje ele está embaixo do Exército, né? E se eu não me engano, esse é o 4º ano que tem o exercício de cyberguerra. Aí eles convidam pessoas físicas, né? Setor privado e público para testar justamente as defesas, detecções e coisas. Então, assim, tem bastante estrutura já. Sem ser crime. E eu acho que é agosto. Agora tem o 4º exercício de guerra cibernética. E assim, os caras têm muito conhecimento. É isso que eu acho. A gente tem a Go Hacking, que tem o Laios, que é um cara... Assim, ele dá curso nos Estados Unidos, da SANS, né? Todos eles praticamente. E ele era do Exército. Então, assim, tem uma parceria setor privado, Exército, né? Governo, para treinamento. Certamente tem. Assim, eu não sei ranking exatamente, mas o Brasil deve estar muito à frente. Cara, muito à frente. Porque não adianta, se tu pegar, se a gente levar exemplos de outras áreas, entendeu? Certamente ali é igual, entendeu? A gente consegue. O problema é que o Brasil não consegue nos representar isso fora. Quando a gente olha mundo, a gente fica meio que, sabe? É isso que eu acho que é a minha frustração com relação a isso. O Wagner comentou de ranking, né? Eu tenho mais ou menos uma ideia de ranking de hacking. E a gente está entre 2ª e 3ª posição, digamos assim, das Américas. Ou seja, o Brasil inteiro... Não, no mundo, entende? Mas nas Américas a gente está entre 2ª e 3ª posição. Então, se a gente for ver, a gente tem muito hacker bom, entende? Capital intelectual, a gente tem muita pessoa boa. Só a gente... É justamente isso, a gente tem que justamente saber aliciar essa pessoa para o lado bom. Entendeu? Não é só, digamos assim, tratar aquela pessoa como um maluquinho do computador que está lá trancado dentro do quarto, entendeu? E às vezes os pais nem sabem o que ele está fazendo, entendeu? O meu caso foi que o meu pai, junto com os amigos deles, que eram tudo policiais federais, eles descobriram que eu estava fazendo arruaça na internet. E aí eu tomei uma prensa deles. Onde testar, né? Eu não tinha onde testar, não tinha uma infraestrutura para mim testar, e a infraestrutura mais barata era a internet, então eu testava no servidor do vizinho, né? Então era aquela questão. Aí quando eles descobriram, foi aquela pressãozinha básica que aí eu resolvi mudar de lado. Tive uma motivação para... Exatamente, proteger empresas, né? Eu tive uma motivação, como ele disse. Mas isso é que assim, cara, eu acho que é muito fácil
é muito fácil o cara se corromper. O cara tem que ser muito forte nisso aí. Porque tudo converge para uma facilidade, entendeu? Tu tem criptomoeda, tu tem, sabe, não sei, me dá essa sensação que e talvez agora, nas próximas gerações, não, porque a gente aqui já vive tecnologia, já sabe. A gente, por exemplo, tem condições de conversar. Eu vou ter condições de conversar com o Bento, por exemplo, quando começar. Com certeza tu tem condições de conversar com o teu filho. Mas o meu pai não fazia nem ideia. Pegou e me deu um computador com 12 anos. Se eu estivesse fazendo qualquer coisa, ele não fazia bulhufas, entendeu? Não tinha ideia disso. Eu acho que as próximas gerações vão ter menos... a gente vai ter condições de acompanhar mais. Agora, cara, é muito fácil o cara se corromper, entendeu? Numa situação dessa, assim. Porque, sabe? Mas tu vê aí os caras... Certa, né? Se corromper. Porque a sensação que eu tenho, assim, o cara que tem esse conhecimento e trabalha, digamos assim, da forma correta, né? Cara, o cara tem que ser realmente, digamos assim, bom. Entende? Porque senão, cara, entende? Cara, liga, foda-se. É que nem o cara ser deputado e tu dizer, pá, mas é que lá é muito fácil. Vou deixar. Pode corromper porque é muito fácil. Não pode, a gente não pode pensar assim, né? Porque lá tu chega lá e se corrompe, tudo que tu vê, putz, o cara se vendeu, tem uma sujeira. Ah, porque é fácil, então tá desculpado. Não. Não, desculpado não. Desculpado não. Tá. Eu só estou dizendo que é fácil, entendeu? Por isso que essa... Não, desculpado de forma alguma. Mas a minha visão do que tu falou, eu não acho que o cara tá... Eu não acho que ele não é culpado, né, entendeu? O que eu quis dizer é o seguinte, no momento que tu dá um passo para trás e o país olha, entendeu? Olhar governo, por exemplo, sei lá, acontece, sei lá, digamos que nem a Rússia fez, tipo, vai deixar aquele cara lá, sei lá, ser aliciado pelos americanos, por exemplo? Imagina o dano, tu entende? Então, assim, o país não tem escolha. O cara fez uma coisa errada, mas é melhor o cara aqui do meu lado do que lá. Mas não deixa de ter feito algo errado. O Zelensky fez isso, né? Ele soltou os criminosos e deu uma arma para cada um. Cara, exatamente. Ou seja, é isso aí. É uma, assim, tá, não tem o que fazer, vamos fazer. Então, eu não acho que foi bom igual, mas ok. Tu entende que é diferente agora, tá numa situação de pressão? Agora, claro. Agora, se esse cara, por exemplo, o que tu falou, né, vai lá e testa... Tipo assim, esse comportamento também eu acho absurdo. Vai lá, testa e chega para ti assim, ó, eu tenho uma proposta aqui para ti, ó. Tem isso aqui, tu me paga isso aqui, eu corrijo. Porra, aí realmente é... E tem, né? A gente sabe que isso você acha lindo fazendo isso. Isso é complicado. Tem empresas de bug bounty, né, que a gente chama. Mas aí, por exemplo, a tua empresa teria que participar de um programa de bug bounty para poder chamar hackers para testar. Aí é legal. Eles ficam testando minha infraestrutura. Claro, mas eu estou pagando eles para isso, nós temos um acordo, é isso. Então, tudo pré-estabelecido. Cara, é um pré-estabelecimento, é um combinado, é uma contratação. E bug bounty é uma coisa legal também, porque, por exemplo, tu vai lá e tu tem um produto, digamos assim, que é um aplicativo, sei lá. Legal. Entendeu? Vai lá e paga e tal. Aí a gente tem aquela questão de valor, se vale a pena ou não fazer, que eu sei que normalmente do Brasil o pessoal não faz, porque não paga muito. Aí o pessoal acaba... Os americanos acabam pagando em dólar, né? As empresas que estão na HackerOne, às vezes do bug... no Brasil, né? Então, assim, acho que tem evasão nesse sentido também, né? As nossas inteligências, as nossas cabeças aqui, que estão sendo formadas aqui, elas estão saindo do Brasil, sabe? Então, talvez por isso a gente não vê esse movimento assim de que nem o Maurício vê, né? De brasileiros, né? São os brasileiros, mas o Brasil em si talvez não tenha essa mesma representatividade do que o brasileiro em si, né? O cara está trabalhando fora, ou ele está fazendo programas de bug bounty fora do Brasil e tal, porque tem a motivação financeira, né? Falou de novo do exército, né? Que eu acho que isso é uma coisa da guerra, né? Primeira Guerra Mundial a gente teve a aviação que mudou, digamos. A Segunda Guerra Mundial veio a bomba atômica. E na terceira, se vier a Guerra Mundial, eu tenho a impressão que o ataque cibernético vai ser a bomba atômica do terceiro. Ainda acho que não é, mas porque está ali Rússia e Ucrânia, mas no momento que isso virar mundial, eu tenho esse temor. A minha dúvida aqui é técnica sobre essa questão, porque eu vi realmente o pessoal falando assim, cara, e eu parei para pensar, tu pega uma bomba atômica, né? Tá, beleza. Hoje a gente tem aquela bomba, outra coisa que eu adoro ver, né? Esses vídeos de bomba atômica, né? Tu tem a bomba de hidrogênio. Vocês estão ligados como é que é, né? Porque tem a bomba atômica, que ela é de fissão, que é o que foi usada no Japão. E tu tem a bomba de hidrogênio, que ela é de fusão e fissão. Entendeu? Porque uma bomba de fissão
desencadeia uma bomba de fusão nuclear, que ela é muito maior, que é essa tal da bomba Tsar lá da Rússia, que se explodir, por exemplo, em Manhattan, cara, não sobra nada num raio absurdo, assim, entendeu? O dano é muito maior do que as bombas que a gente viu não, né? Vê que os Estados Unidos usou. Vê na história que os Estados Unidos usou. Beleza, tudo bem. Aquele dano naquele ponto, sim, é terrível e tudo mais, mas é um momento ali, né? As pessoas que estão ali, enfim, tá louco? Nem vou nem entrar nesse ponto, é uma catástrofe. Mas o outro tipo de dano, que é esse que eu comento de parar um país, imagina, cara, tu não tem energia elétrica, daí tu não tem comida, daí tu ataca transporte, daí o cara não tem nada no mercado, cara, é o Walking Dead o negócio, entendeu? Tipo, num espaço de tempo de, sei lá, 60, 90 dias, a gente entra até numa questão psicológica, que quanto tempo será que as pessoas começam a perder a cabeça, entendeu? Sabe? Imagina o desespero, cara. Para pensar, tu não tem comida em casa, daí tu não tem, tipo assim, tu tá, imagina a escalada de violência numa situação dessa, tipo, os caras se desesperam, vão invadir tua casa, vão te matar para pegar um pão, sei lá eu o quê. Esse é o negócio que eu fico meio louco, assim. Aí eu entro na questão técnica disso. Dá para fazer isso? Porque, assim, tu não consegue... Hoje, por exemplo, volta para o que acontece hoje, né? O cara vai lá, ataca a tua infraestrutura, dá aquela mensagem cachorra, sem vergonha, né? Me paga que eu volto. Mas hoje a gente tem, olhando para o universo empresas, né? A gente tem ferramentas para voltar. Então, se a empresa se estrutura com um plano de recuperação, pega aquela mensagem do cara, bota no lixo, vai lá e se recupera. Vai um dia, vai 2 dias, daí, enfim, então é uma semana, vai 2, beleza, mas volta. Será que um governo não consegue fazer isso também? Entendeu? Essa é a questão, assim, tipo, beleza, tu me atacou, derrubou tudo, beleza, vou para o plano B, vou lá, que nem no filme do... Eu adoro essas viagens. Dos caras usando, em vez de usar uma bomba que é eletrônica, foram lá e pegaram uma bomba toda velha, entendeu? Que um pulso eletromagnético não ia afetar aquela bomba, por exemplo, entendeu? Será que não existe isso? Assim, parou de funcionar, tá, eu vou lá e desligo o computador e volto para a manivela aqui, voltou a passar energia, voltou a passar, entendeu? Isso que eu fico pensando, entendeu? Porque, para mim, na minha cabeça é isso. Se tu conseguir passar esse período entendeu? Onde a violência tipo, vira chave na pessoa, assim, entendeu? Foda-se meu vizinho, vou lá e meu filho tá aqui chorando, entendeu? Eu começo a pensar assim, imagina o desespero, tu vê teu filho chorando, cara, vai vir um cara na rua, eu vou parar o cara, não vou roubar teu pão, mas me dá um pão aqui, entendeu? Sei lá, alguma coisa assim. Esse é o ponto. Será que isso acontece? Porque se acontecer daí é o Walking Dead. Não, daí ferrou, entendeu? E eu acho que não dá. Na minha cabeça não dá. 2010. Dá para tu paralisar um país inteiro. Eu, como sou um bom observador, já desde criança, digamos assim, eu tenho observado que as redes de energia elétrica elas evoluíram muito ultimamente. Então, elas não estão mais lá naquela fase que é igual a minha cidade lá, Natal, que provavelmente ainda são nas chaves, que o cara tem que ir lá com uma haste e, digamos assim, ligar uma luz de um bairro inteiro. Aqui, por exemplo, em São Leopoldo, eu já vejo, por exemplo, o pessoal das equipes de energia elétrica com o celular, conversando com a central, e a central desabilitar a luz do bairro inteiro, remotamente. E eu escutar a central desabilitar a chave ali na esquina de casa. Sim, o cara não já vou botar nada de solar off-grid lá em casa para poder garantir. É bom garantir. É bom garantir. Então, toda a infraestrutura que tiver conectada ou com algum tipo de conexão, ela é passível de hackear. E também existem grupos de hackers, digamos assim, não só chineses como russos, que eles são especializados em invadir, digamos assim, redes air-gapped, que a gente chama, né? Que são redes que não estão conectadas em lado nenhum. Por exemplo, um computador, um ordenador que a gente chama, ou um servidor que ele não está conectado em nada, nem nenhuma conexão. Como é que isso? Eles conseguem. E por que então eles estão bombardeando a Ucrânia e simplesmente não desligaram tudo? Aí é que tá. Antes de acontecer o bombardeamento da Ucrânia, houve ataques de wipers, que são ataques que eles invadiam as redes, tomavam conta de todos os computadores e iam apagando os computadores de uma forma que tu não tem como recuperar os dados. Aí, então, isso daí tu acaba inutilizando muito o sistema. Por exemplo, aqui tem empresas de parque químico, por exemplo, que diversas máquinas, no controlar um lado... Por exemplo, uma mistura química, se ela for, por exemplo, atingida por um ataque, aquela mistura química ela pode ser alterada. Nos Estados Unidos,
houve alteração de estações de tratamento de água, onde o pessoal que hackeou eles veio do leste da Europa, provavelmente Rússia, e eles adicionaram, digamos assim, na mistura, mas só da cáustica. Então, se liberassem essa água, digamos assim, para toda a população ou de um bairro, poderia dar um baita de um problema. Existia a preocupação dos satélites também. Satélites é um cyberespaço, né? Está no espaço, mas é uma preocupação. E é tudo aberto. IoT, né? Vem com tudo, né? Cada vez mais são equipamentos com menos capacidade, né? Sim, mas é que daí o cara tá lá dentro. Quem assistiu o Mr. Robot, né? Que os caras invadem uma empresa com, sei lá, um... Raspberry Pi. Isso, E o 5G. 5G vai ficando mais popular, então assim, vai aumentando essa superfície de ataque, né? Tá, e, sim, tudo bem, mas vamos lá. Ok, eu entendo isso. Tipo assim, tá tudo mais conectado, beleza, faz total sentido. O que eu não consigo entender é como que tu não consegue reestruturar rápido. Tá, beleza, o cara pode invadir e desligar a energia do bairro rapidamente, entendeu? Mas ele tem como inutilizar o troço inteiro, entendeu? Tu não sabe? Tipo assim, não dá para voltar um backup e subir o negócio, entendeu? Essa é a minha lógica. E tira o cabo, volta o backup. Não tem como. Ou demora muito para fazer isso? Depende muito do plano de resposta a incidentes da empresa. Por exemplo, tem empresas clientes nossos, por exemplo, que recuperaram um ataque de ransomware em 6 horas. Uhum. E imagina, eles só pararam das 11 horas da noite até 6 horas da manhã do outro dia. Então não prejudicou nada a eles. Sim. Como se não tivesse acontecido. A gente trabalha com soluções que permitem isso, né? Isso. Aí ok, aí eu entendo. Por isso que eu te digo que eu sei que dá. Mas eu sei no mundo corporativo, entendeu? Ali, né? Aí agora, entra o caso do Lapsus, por exemplo, né? Que os caras conseguiam tomar controle de toda a infraestrutura ou infraestrutura em cloud e eles acabavam apagando todas as máquinas. Então, isso daí é um grande problema, sabe? Uma cloud, por exemplo, na AWS, na Azure mal configurada. Então, isso daí pode ser um grande vetor de ataque, um grande problema para as empresas, se elas não tiverem um plano de contingência, né? Sim. Eu ainda... Tá, hoje a gente vai um pouco mais. Faz muito barulho? Faz. Tá. O que... Não, eu não consigo, cara. Não é mania. Eu tô me policiando. Isso aí. Eu ainda não consigo entender, porque eu não tenho a vivência, né, de como que isso poderia parar. Eu não imagino parar até esse ponto do cara se transformar da psicologia, transformar o cara num louco, assim, num bárbaro, né? Por isso que eu acho que isso não acontece. Acho eu. Uma das coisas que eu fico pensando, assim, que daí eu entro nessa questão de, tipo, não dá para a gente ser ingênuo, achar que está tudo, né, que não tem uma outra forma. Por exemplo, já houve notícia de equipamentos americanos, eu não lembro agora, não lembro o fabricante, que saíam com uma backdoor no hardware. Sim. Entendeu? Tu viu isso? Sim. Então, assim, isso que eu acho que existe, entendeu? Que nem essa história do cara ir lá e botar o navio, a Rússia botar o navio em cima do cabo para alguma coisa. Isso eu acho que sim. Foi vetado nos Estados Unidos com essa desculpa. Se é verdade, eu não sei. Mas tem uma grande fabricante de 5 letrinhas dos Estados Unidos que também foi comprovado que saía com backdoor. São Francisco? Não sei. Mas, cara, então assim... Não tem bonzinho, né? Isso que eu acho que existe, entendeu? Na realidade, o que eu noto, assim, o que eu vejo muito essas equipes de Red Team, por exemplo, do Pentágono, que são as equipes responsáveis por encontrarem falhas. Eles compram os equipamentos antes mesmo de serem lançados no mercado. Então, antes mesmo de serem lançados no mercado, eles já estão buscando falhas naqueles equipamentos que eles possam, por exemplo, utilizar num ataque futuro em algum país. Vamos viajar aqui um pouco, assim, vou trazer aquele cara, como é que é o nome dele? É o Snowden, né? O Snowden. Vocês acham que aquilo é possível mesmo? Que ele alega que fazia? Na realidade, aquilo ali foi tudo comprovado nos últimos tempos. Eu também acredito fortemente naquilo. 100%. Ele está na Rússia. Ele está exilado lá. De novo, eu não lembro exatamente da situação, mas o que eu me lembro que me chamou a atenção que é a facilidade, entendeu? Vou investigar fulano. Tá tudo lá. Para mim só tem uma prova necessária para todo mundo saber que tu já era.
O cara do Facebook usa fita adesiva na frente da câmera dele, cara. Ele usa. Então, cara, não tem que provar mais nada, já está provado. O Mark Zuckerberg, ele vem já de diversos tempos assim em canais do IRC, então eu já vi ele já online no IRC, já inclusive no início do Facebook pedindo ajuda para programar em PHP lá para ele. E o Mark Zuckerberg, ele vem justamente do âmbito do ambiente de hacking. Tanto é que, se vocês olharem o filme A Rede Social, ele hackeia computadores e servidores de diversas universidades para ter a foto das pessoas, para ele conseguir fazer aquele de Facebook primeiro, né? Então, essas pessoas, elas já vêm já com uma bagagem de conhecimento de hacking, então elas já sabem tudo que é possível fazer com uma máquina conectada na internet, né? Então, às vezes ele está manipulando com o Facebook, ele devia estar preso. É isso? Essa é a visão. Tá aí. Vocês nunca viram, por exemplo, que em determinada plataforma a gente começa a falar alguma marca e de repente a gente está olhando lá os stories e aparece aquela marca que a gente determinou ou falou muitas vezes? Os assistentes virtuais hoje em dia não tem mais, né? Hoje em dia a gente tem uma escuta no nosso bolso, né? Que loucura. Tá. Vamos, a gente não pode sair daqui sem falar o seguinte, tá? O papo é bom, a gente vai ficar, se fosse a gente fica mais uma hora falando. Mas uma das ideias da conversa é assim, tá, beleza, a gente sabe isso tudo que está acontecendo. Vamos voltar, olhar para o nosso bairro aqui, né? Para o Rio Grande do Sul, para as empresas gaúchas. Que daí, quando eu fiz essa pergunta para o Wagner, eu lembro, eu estava no Teams, eu chamei ele, né? Foi tu que me chamou, né? O Daniel, para deixar registrado. A ideia do podcast é do Daniel. O Daniel me falou assim, cara, acho que a gente podia conversar sobre isso, vamos falar. Tá ali minha. Não dá, cara, eu não consigo, eu vou me amarrar aqui. O Daniel me chamou e disse, cara, eu queria fazer uma conversa sobre guerra, segurança da informação, acho que é relevante a gente conversar sobre isso. Eu digo, pá, muito legal a ideia. Chamei o Wagner no Teams e falei, Wagner, e isso. Aí o Wagner começou a se mexer assim. E ele disse, cara, beleza, é muito bom assunto, mas a gente tem que lembrar da realidade. Não adianta a gente querer se proteger de uma situação lá de fora se eu não faço o mínimo, né? E daí que a gente disse, beleza, mas vamos usar esse assunto que está quente para pensar como que esse assunto pode nos ajudar. Porque, querendo ou não, aqui, eu acho que o nosso objetivo de nós, a gente tem opiniões diferentes, conversa e tal, mas o objetivo é o mesmo. Ninguém quer passar por isso. Tu entendeu? A gente tem uma empresa para isso, o Maurício tem uma empresa para isso, e o Daniel trabalha numa empresa e ele não quer passar por isso, entendeu? Então, essa é a ideia. O que a gente tem que fazer? Né? Tem coisas que eu, sei lá, não tenho que fazer, alguma delas, pelo que a gente falou. Mas o que a gente pode fazer? Que não tem que fazer mesmo. O que a gente pode fazer, sabe? Assim, daí o próprio podcast tem esse objetivo de levar esse... para que a gente não faz esperando que alguém contrate a Net5. A gente faz tentando ver assim, cara, o cara que está lá na ponta. Às vezes eu fico pensando, o mercado está carente de profissional. A gente vem, né, de uma pandemia, 2 anos de uma pandemia que, sei lá, parece que acabou, mas não sei, pode voltar, pode ter outra, não sei, né? Muitos negócios sofrendo. Um cara, por exemplo, CIO de uma empresa, o cara, sabe, tem tanta coisa para olhar, tem que cortar orçamento e ainda assim entra mais esse assunto, entende? Então, por isso que eu acho legal a gente conversar e dizer para o cara, olha para... Não precisa me contratar, mas faz isso aqui, ó. Não deixa de fazer esse mínimo aqui, entendeu? Para que pelo menos tu não passe por isso, para que né, a empresa não sofra, para que tu como profissional não passe por isso. Então, o objetivo final é esse papo. Olhando para a gente aqui, para o Estado, o que a gente pode fazer? Né? O Wagner me falou, cara, é o mínimo. A gente conversou aquele dia lá, né? Volta para olha o básico, garante o básico, entendeu? E daí a gente vê lá, sopa de letrinha, é Firewall, é WAF, né? Entendeu? É EDR, backup, enfim, um monte de coisa. Eu acho que esse é o recado mesmo, né? É olhar o básico. Vamos falar sobre o básico um pouco, então. O interessante é trabalhar a segurança como camadas, né? A gente não pode trabalhar a segurança como um todo, assim, baseado numa bala de prata. É esse software aqui que eu comprei e é ele que vai me livrar de todos os outros problemas, entende? Como é o que o pessoal estava falando muito do Two Authentication, 2 passos de autenticação, né? E o Lapsus provou que isso daí é quase que ultrapassado.
E o pessoal também que invadiu o Telegram, por exemplo, do Sérgio Moro e das autoridades aí, isso daí ele já vinha comprovando já de tempos que esse tipo digamos assim, técnica de segurança não é uma bala de prata. Então, a gente tem que trabalhar como camadas. Então, desde da senha, ser uma senha bem formada e bem definida. Tem uma coisa que eu gosto de citar também, e eu tenho citado para alguns clientes nossos, é que a Microsoft fez um estudo que diz que se a gente ficar forçando os usuários a mudar a senha muito repetidamente, por exemplo, de 15 em 15 dias ou 30 em 30 dias, a possibilidade do usuário botar uma senha fraca é maior do que a gente definir um período maior. Isso é verdade. Tiraram, né? O cara liga o foda-se. Então chega de botar a senha. Tu tem que trocar a senha toda hora, tu vai anotar. Põe arroba 1 no final, aí troca para arroba 2, arroba 3. Um post-it ali anotado na frente do monitor ali, e o Maurício, numa auditoria de segurança, passar na frente e tirar foto do post-it, como eu já fiz isso. Então, quando eu trabalhava na área de Pentest, hoje em dia eu sou responsável pela engenharia de UAF e CDN da nossa empresa. E como ele falou, né, muitas responsabilidades quando a gente intercepta dados de clientes, né? A gente fazia exatamente isso, sabe? A gente passava em locais que eram muito notórios que teria alguma senha ou alguma informação privilegiada ali. Então, a gente passava dentro do escritório, tirava foto dos monitores, foto inclusive dentro da área de recepção, a gente via planilhas, por exemplo, com o nome da pessoa, CPF e a área que ela trabalhava. Isso daí era suficiente para a gente ligar para o Service Desk e resetar a senha dessa pessoa. Então, a gente vê diversos tipos de falhas que são procedimentos básicos que a gente deveria estar tomando, digamos assim, e a gente deixa para depois. Eu acho que tu levantou a coisa mais importante de todas que a gente já vem falando, inclusive, né? Que é a questão cultural, né? As pessoas não entendem esse risco por ser uma coisa nova. E o país ou o mundo não entende, porque, de novo, né, a gente não tem uma polícia cibernética, então é porque não é algo tão importante. E quando, na verdade, toda a nossa movimentação financeira, toda a nossa informação, ela é digital. Meus documentos são só digitais. Eu não tenho mais documento do carro, ele é digital. É tudo, nossa vida é digital, né? Hoje nós falamos sobre metaverso, vai pegar, não vai pegar. Não, já pegou. A nossa vida já é digital. Então, como eu não vou ter uma proteção digital? Mas aí as pessoas precisam entender, e nós estamos na mudança de geração que tu falou, né? Uma geração que não tinha essa visão e agora tem. E quando tu fala da empresa, qual é a grande dificuldade, né? Até 10 anos atrás, eu não precisava ter uma área de segurança da informação. Quer dizer, entrou um custo no meio do negócio, a empresa já está com dificuldade, entra um custo, entra um benefício que a empresa não enxerga, porque ele não ajuda, ela só atrapalha. Quer dizer, o cara que ele tem que ir trabalhar e agora tem que ficar trocando de senha, aí me esqueço. Cara, é um problema isso. Eu tenho que entrar numa VPN. Ou seja, atrapalha o negócio, eu tenho um custo. Se a gente não consegue explicar para as pessoas o porquê disso, o risco, a segurança, é difícil de tu vender. E para mim esse é o principal, é a conscientização, é conseguir passar o porquê que nós precisamos investir mais em segurança. Porque, sim, ela atrapalha, ela é cara, ela é ruim, e ela não é 100%. Né? Então... Isso às vezes eu vejo o pessoal perguntando o que eu tenho que fazer para ficar, 100%. Para resolver. Exato. Aí não tem, cara. Não tem uma fórmula mágica. E se tu vai ver, por exemplo, tem hoje em dia como matar uma pessoa utilizando o hacking. Existem estudos, digamos assim, que fizeram justamente disparar um marca-passo de forma totalmente descontrolada e através de hacking do Bluetooth do marca-passo. As bombas de insulina também. As bombas de insulina. Tem bastante tudo, né? Tem bastante estudo brasileiro. Os caras... eu acho que tem isso aí aqui, cara. O pessoal tem gente forte. Tem. O problema, eu acho que é esse tanto que tu falou esse negócio da gente não tem polícia, talvez até tenha, mas a estrutura, semana passada, acho que foi o pessoal da F, vai um salve aí para F, reputação, acho que é isso o nome, né? De assessoria de imprensa, eles entraram em contato com a Polícia Civil, acho que foi, né? E perguntaram assim, que vocês têm o dado de ataque a empresas? Não existe esse indicador. Não existe um indicador assim, sei lá, empresa X foi atacada de... Não tem. Ele entra em duas categorias, estelionato
que daí seria legal poder, né, dizer assim, esse aqui é o normal e existe o cibernético, e a outra que é a invasão de dispositivo informático. É isso. E é isso. Aí se tu olhar os índices, é absurdo, assim, o que subiu de, se eu não me engano, o dado era de 20 para 21, eu acho. Acho que era isso. Subiu, sei lá, era 40%, um e 50% o outro, é uma coisa absurda, assim. Mas não tem esse indicador, entendeu? Sabe? Então aí já começa aquela velha história. Tu não sabe, né? Tu não mede, tu não sabe o que é, como é que tu vai trabalhar. Tu não tem uma infraestrutura centralizada, né? Por exemplo, de ocorrências de digamos assim, eventos de crime virtual. Pra quem eu choro, né? Pra quem eu grito. Hoje não tem. Se assaltado, tu sabe onde tu vai. Se tu tem um ataque... E às vezes a própria delegacia ela não sabe te orientar. A gente tem delegacias aqui em Porto Alegre especializadas em crimes cibernéticos. Por exemplo, a gente vê uma vítima esses tempos atrás, ela foi numa delegacia aqui ao lado em Canoas, e a delegacia de Canoas não soube orientar que aqui em Porto Alegre tem uma delegacia especializada em crimes cibernéticos. É isso que eu acho, sabe? Tipo, a estrutura do país nesse ponto peca, assim, sabe? Está começando. Acho que é isso, nós estamos num processo de transformação, né? Vamos chegar nisso. Essa questão das pessoas é o que a gente bate bastante lá, né? E uma das formas que a gente encontrou que não é o ideal, mas o resultado ideal é difícil de alcançar, né? Mas ajuda, é justamente quando tu sai do aspecto assim, se tu fala para ela, se tu tenta levar para aquela pessoa a consciência e segurança da informação para ela, da vida dela, é diferente do que tu falar para ela, olha, aqui na empresa tu precisa olhar para isso, porque tu vai deixar a empresa mais segura. É diferente quando tu fala, e o teu filho? E a tua esposa, entendeu? Tu tem noção que esse risco tá lá também, né? Aí o Liminha falou uma coisa legal um tempo atrás, que é isso, qual é a cidadania digital? Tua cidadania digital. Tipo assim, se tu olhar, né, naquele teu mundo ali, o que se a gente puder ver tudo, o que tu vê ali, sabe? Então, que riscos tu tá correndo ali? Da mesma forma que tu sai daqui, sei lá, pega uma rua errada aí, cai no meio de um lugar perigoso, tu, né, pode ser assaltado. Dependendo do equipamento que tu tem, onde tu navega, se tu não tem proteção nenhuma, tu também corre um risco. Sim. Essas questões ainda do básico, né? Acho que os mecanismos de detecção e prevenção, eles valem muito, né? Acho que foi até o caso da X-Labs, do Log4j, que detectou antes mesmo até do CVS ser publicado, né? Então, assim, um investimento na prevenção, detecção, ele se paga muito fácil, né? Principalmente nesses casos aí. Tá, se tu tem que escolher uma, vamos tentar... Eu tenho que cuidar porque eu mergulho com vocês, eu não volto mais. Vamos voltar para o objetivo. Os caras estão escutando. Se eu tiver que escolher uma ação defensiva, no máximo 2, o que vocês fariam? Backup imutável? É uma? Scan de vulnerabilidade? É muito pouco 2, né? É muito pouco 2. Eu Sério? faria umas 3, eu preencheria uma mão. Tá, o que tu faria? Talvez estabelecer um plano de backup ou versionamento de arquivos. Tá. Entendeu? Que isso daí backup garantir o dado. Garantir o dado. Garantir a segurança da tua rede e dos teus usuários. Então, tu vai ter que botar um firewall de borda ali, um firewall de nova geração na borda ali, inspecionando os pacotes. Tá. Não tem outra. Beleza. Hoje, esse é um ponto que vai um salve para o Inácio agora aqui. O Inácio, a gente conversou com muitas empresas. Esse é um ponto que, assim, quase todas têm. Talvez, assim, não bem configurado, eu não sei. Mas quase todas têm um firewall de última geração. Backup imutável, não sei. Nem todas. Mas esse é um ponto que, assim... eu acho que se tu pode continuar, o pessoal que está ouvindo vai dizer assim, tá, esse aqui eu tenho, tu entendeu? Backup imutável, um plano, talvez eu tenha que fazer alguma coisinha aqui, aí entra a questão de eu pago para ter um software que vai, um equipamento que volta rápido ou não, beleza, mas vai tendo... pra fita, pronto. Exatamente, volta para fita. Volta para fita, tá. Já houve casos de clientes nossos que o que salvou eles foi o backup em fita.
Então tem essa questão. Bom, eu tinha falado do firewall de nova geração, né, para controlar o que entra e o que sai. Se tiver algum website, algum sistema web dentro da tua rede, é bom tu ter um WAF e uma CDN na frente para evitar DDoS e ataques na camada de aplicação. O que Labs faz. Exatamente. E aí entra naquela questão de consultoria e já entra mais o trabalho manual, né? Então a gente faz ali uma adequação das políticas de segurança e, por último, um pentest. Só que a gente pode fazer isso daí de forma inversa, né? Então a gente pode iniciar por um pentest e fazer tudo isso daí de forma inversa. Tá, mas na defensiva, né? A gente falou backup, firewall, WAF. Que vocês botariam mais alguma coisa? O antivírus, anti-ransomware, anti-malware, né? Que é um cara para as estações. Tem um endpoint aqui. Endpoint. Mas não um endpoint comum, seria um com detecção eu acho que sim, para resposta e detecção e respostas, né? Tá. O que eu vou dizer assim, eu acho que... Tu não tem orçamento. Tá. Não. Tá. Eu acho que até agora tá ok. Qual é o outro? Solane 5. Vai mais um ou paramos aqui? Eu acho que paramos aqui. Pra mim tá bom. Eu posso parar aqui. Beleza. Porque eu falei ali o meu 5 ali, só que eu botei a consultoria e o pentest como Esse eu leio, esse nós já vamos ir na outra, na ofensiva. Desses 3, aí eu trago essa experiência, essa conversa do que a gente teve, eu e o Inácio. Firewall e endpoint, cara, eu acho que o pessoal tá de forma geral bem calçado assim. Tem ele. O meu medo é só aquilo que a gente ter certeza que está bem configurado, mas eu acho que aqui o pessoal bota, né? Backup, talvez tenha alguma coisa aqui, outra lá, mas eu acho que não fere muito o orçamento tu garantir que o teu dado está imutável. Olha só, pega a fita que está lá, bota de volta, pelo menos o que é o principal. E o WAF eu também não vejo, isso é uma das coisas que a gente vem conversando, não é uma coisa cara também de se fazer, né? Óbvio, depende do teu tráfego, né? Mas não é uma coisa cara de se fazer. Então aqui tá 4 pontos que eu acho que cabe. Né? A gente sempre fala assim. Tá, mas daí, calma que eu vou para a segunda agora. Aí eu vou para a ofensiva. Na ofensiva, e isso é uma coisa que, cara, daí dói no bolso. Aí dói. Porque o que acontece? O que a gente tenta, o que a gente faz? Né? A gente faz, a gente entrega para o cliente digamos assim, a gente tenta explorar o ambiente do cliente o tempo inteiro, o ano todo, todos os dias, tá? Mas isso é diferente de um pentest, daqueles, digamos assim, massivo, sabe? Que daí o que eu sempre falo para o pessoal, olha, é interessante que tu faça isso, se tu tiver orçamento, uma vez por ano, por exemplo. Né? Isso é uma coisa que a gente até vai conversar mais. Mas é caro. Bem caro, né? Então esse é um ponto que ferra o orçamento. Se o cara não consegue fazer isso, tu fazer essa ação de... Existe uma alternativa? O que a gente faz digamos assim, já entrega uma segurança para o cara, né? O que a gente faz, né, na gestão de superfície de ataque é tirar aquilo que é óbvio. Eu não posso ter um RCE exposto para a internet. Porque aí o pentest, ele vai, a primeira coisa que ele vai achar, né? A gente tenta deixar o mais caro possível, né? O mais consumo de tempo do cara para explorar isso, né? Então, assim, a gestão de superfície de ataque, né? A gestão de vulnerabilidades, pelo menos daquilo que está exposto para a internet. Né? Tá. Pelo menos isso. Esse é um ponto, assim, que eu queria provocar. Eu não tenho dinheiro para fazer um pentest de, sei lá, 100, 200 pau. Não tenho. Não cabe no orçamento. O que eu faço? Faz um de 10% do valor. Te arranja um fornecedor depois. Reduz o escopo, né? Reduz o escopo. O atacante vem com o escopo reduzido também. Tá. Ele não vai olhar tudo. Então, exatamente. É o que ele comentou e o que ele comentou aqui também. Tem os dois pontos ali. Tem o pentest pontual, que aí ele vai ser bem executado, só que ele não vai ser executado durante um ano, digamos assim. Né? Ele não é um pentest recorrente. Né? E nesse pontual aí tu pode encontrar muita coisa. Aí, então tá, vou falar pro pessoal de casa assim, não precisa fazer um pentest de tudo. Escolhe o teu serviço principal, talvez o que está atrelado ao teu negócio, e estressa aquilo. Recorrente, é isso? Exato. Também. Eu sei que tu quer vender teu serviço caro. Não, eu não quero. Não é isso. É justamente o contrário. Tá caro. É justamente o contrário, porque assim, eu fico pensando... Porque aconteceu isso. Teve um cliente que veio... Cara, assim, o valor do nosso contrato anual era mais barato do que um pentest. O valor anual do nosso contrato era mais caro que um pentest. Por quê? Porque tá Liminha.
Acabou o tempo? Não, ou ele na disse mesa? que eu falo muito. Ah, é porque... verdade, concordo. Porque... Deveria deixar os convidados falar, né? Mas é que eu concordo. tento... É que eu fico pensando na cabeça dos caras, fico imaginando as dúvidas que eles têm, entendeu? Entende? Por isso que eu fico pensando. Mas uma alternativa é o cara fazer um pentest, por exemplo. Pega o auxiliador, vou fazer do site, do portal, sei lá, alguma coisa que é o serviço que tu está oferecendo, que é talvez o coração ali, entendeu? Fazer disso já é uma boa. Vamos para o terceiro. Conscientização. O cara não tem nada, não sabe por onde começar. Como é que vocês imaginam o que ele poderia fazer sem contratar ninguém, entendeu? Dentro de casa? Aí acho que tu, Daniel. Como é que tu vê? Eu contrato. Por isso que vocês contratam. Tá, mas tu não tem orçamento. Não tem orçamento. Não tem orçamento para contratar ninguém para fazer conscientização. Entende? Como é que tu faria, sabe? Assim, porque tu me falou uma coisa uma vez muito legal. Eu quero alguém de marketing na minha equipe. Será que não era uma saída para o cara ir lá no setor e dizer assim, gente, olha só. Cara, a conscientização eu acho que é o mais difícil e é o que precisa mais ser feito pela área de TI. A área de TI não se comunica. Esse é um problema. A área de TI ela tem essa dificuldade. Eu fiz uma pesquisa com diversas áreas de TI aberta no mercado e 70% dos integrantes de uma área de TI são introvertidos. É o contrário do mundo, né? O mundo é 70% extrovertido. Na TI é o contrário. Como é que tu chega para um cara e manda ele fazer uma apresentação que venda? Cara, nos eventos de TI tu vê, né? Os caras vão lá apresentar e não conseguem vender porque é técnico, não é motivacional, é uma coisa racional e tu tem que ser motivacional. Então, eu acho que sim, acho que o jeito é puxar o RH, puxa o marketing e trazer eles para trazer a mensagem. A conscientização. E acho que é isso, cara, trazer o mundo pessoal da pessoa, trazer o mundo da pessoa para dentro, mostrar os riscos que ela corre na vida pessoal, para ela entender que ela também corre na empresa, mas para ela se conscientizar e se preocupar. Porque quando ela está na empresa, ela diz, isso o pessoal da TI cuida. E ela quer mais burlar as regras. Porque ela até não entende o porquê. Eu vou tentar. Eu quero acessar esse site. Não está deixando. Mas se eu acessar via tal coisa, eu vou conseguir, viu? Então eu posso. Não pode. A regra diz que não pode. Só porque conseguiu não quer dizer que pode. Né? Vou botar uma VPN lá na Europa, lá para mim conseguir acessar o site. Na Rússia, né? Vou pegar uma... É engraçado isso, Kaspersky lá, né? Se tu fala para o usuário, tu tem que ter uma senha complexa, né? É mais fácil ele tentar botar uma senha, sei lá, 10 letra A, um arroba e um exclamação, do que de fato ele tentar fazer uma senha, entendeu? Ele vai tentar fazer a senha menos complexa dentro do limite complexo do que tu setou. Eu acho que é o que acontece. A complexidade é um problema. É o contrário, né? A complexidade é um problema, porque... hoje tu tem outros métodos de defender a complexidade. Porque a complexidade tu vai fazer pelo ataque bruto, né? Tu reduz o ataque, tu dificulta o ataque bruto. Mas hoje tu tem lá 4 tentativas, tu bloqueia, tu segura, tu muda, para não ter uma senha tão complexa, porque senão o cara anota. O cara, então, isso aí foi ensinar muito legal, o cara a fazer uma senha complexa, que tem alguma coisa que lembre ele, que ele possa usar, que seja diferente em cada site. Aquilo nós estamos falando, eu tenho lá 500 sites, cada um tem uma senha, é impossível saber de cabeça. Então, tem um software para ter as senhas. Gerenciar senhas. Para gerenciar senha. Cara, quem é que sabe usar um software, cara? Os caras de TI não sabem. Imagina o usuário, cara. Então, não adianta a gente achar que isso vai ser um conhecimento fácil. Não vai. A gente precisa ensinar, precisa treinar. É difícil. O cara, então, que não tem orçamento, ele pode chegar lá no RH e no marketing e falar, gente... preciso que vocês me ajudem. Mas eu acho que o Wagner colocou uma coisa que tu comentou, que é, cara, o basicão. E acho que algumas empresas não fazem o basicão. Cara, rodar os updates no servidor, botar um antivírus nas estações, sabe? Botar um firewall. Tem que deixar atualizado. Tirar o fácil da reta, né? Cara, o óbvio. E eu acho que algumas empresas acabam não fazendo. Pela correria, pela falta... Porque nem é orçamento, né? Isso é tempo, hora homem, né? É isso. É caro também, mas é isso. É que aí que tá... E se tu não tem, digamos assim, orçamento para conscientizar, usa a técnica brasileira, trollagem. Tu espera o coleguinha sair da área de trabalho ali, deixou a área aberta, tem um website chamado fakeupdate.net, dá para tu abrir ele ali, botar, por exemplo, uma tela do WannaCry,
aperta F11 e a tela fica inteira ali como se tivesse um ransomware atacado aquela máquina. Isso o cara vai se assustar, entende? Já é uma coisinha uma sementinha que tu botou ali na cabeça dele, né? Mas o que eu uso sempre como venda da segurança é a casa, né? Quer dizer, na tua casa, tu tem um interfone, uma campainha, uma chave, uma outra chave. Aí tu botou um portão na frente. Cara, não é chato isso? Pô, tu tem que agora abrir... Chega com compra, tu tem que abrir um portão para depois abrir uma chave, para depois abrir outra... Para quê? Por que tu não deixa só uma fechadura que tu empurra e já abre a porta? Isso é chato. Mas ninguém reclama, né? Mas ninguém reclama. Por quê? Porque tu entende a questão de segurança. Então, tu tem que trazer essa analogia para o mundo virtual. As pessoas até então, hoje... Quantas pessoas não querem ter senha no celular porque é chato? Cara, tem que ter senha no celular. Antivírus no celular, tenho certeza que os caras de segurança às vezes não têm. Cara, tem que ter. Tem que convencer os usuários a ter, cara. Aí vem aquele usuário e diz, não, eu tenho Apple, não pega vírus. Cara, então esse cara é o ponto fraco. Esse é o ponto fraco. Mas o que eu comento, assim, por isso que eu estou tentando fugir do técnico, não estou falando do Fire, do endpoint, porque o que acontece? De novo, com essa troca toda que a gente teve que eu tive com o Inácio. A maioria entende segurança de informação como técnico. Assim, a maioria esmagadora. Quando eu perguntava sobre a área de SI, a maioria tinha resposta técnica, entendeu? Então, assim, não entrava nem a ofensiva, ficava só no time azul. E assim, firewall, antivírus, beleza, é isso aí. Não, essa é a consciência que eu acho que não custa para o cara que é o responsável pela segurança da informação falar assim, né, empresa, não é só isso aqui. A gente tem que botar no orçamento um teste de intrusão, nem que seja de um pedacinho. A gente tem que botar aqui ações do marketing do RH para esse tipo de coisa. Aí trazendo isso, de novo, esse exemplo da casa é perfeito. Traz a ideia do pessoal, né? E a última que a gente faz também, que tem que olhar, e aí a minha pergunta é com relação a essa agora, que é a governança, qual é o mínimo dela? Entendeu? Tipo assim... É o mínimo. É o mínimo. Gestão de... Que mínimo é difícil, né? Tá, gestão de risco para entender, né, quais são os riscos e aí talvez programar um futuro, né, de investimento, porque ali, tendo a gestão de risco, tu consegue ver o que é pior para ti naquele momento. Entendi. Ou naquele período. Deixa eu botar uma chatice. Gestão de riscos, mapa de risco. Isso. Quando tu fala em mapa de risco, o que tu entende por mapa de risco? Porque eu vou te falar um exemplo. Eu, desde toda a vida, passo por auditoria. Né? Trabalhei sempre na área financeira, então a auditoria era 2, 3, 4 por ano. Aí vem o mapa de risco que os caras trazem. Cara, é baseado numa ISO... Cara, aquelas coisas acadêmicas que não é o que nos dá risco. Sim. Você assinou o backup toda semana... Não está para se tu fez, para se tu assinou. Burocracia, processo, que não é que não tem que ter. Mas, cara, o teu mapa de risco é muito mais embaixo. Sim. Bem mais amplo. E aí tu vê que essas empresas que auditam, elas estão aqui, cara. Sim. E não aqui. Sim. Então, quando tu fala mapa de risco, a gente tem que cuidar sempre, né? Porque existe o by the book e existe aquele que a gente, como TI, real, tem que realmente cuidar, né? Trazer alguém de fora para simplesmente fazer e pensar sobre isso é difícil, né? A gente sempre convida que as equipes participam, justamente porque cada negócio também tem os seus riscos, né? E eles viveram mais os acontecimentos, porque a gente acaba relacionando a probabilidade e o impacto, né? O impacto no teu negócio pode ser diferente do nosso. Então, assim, pegar a ISO embaixo do braço e largar em cima da mesa, cara, a gente afasta, assim, muita gente. Porque não é relevante, às vezes, para o negócio. Né? Tem que fazer o basicão antes, né? Tem que atualizar o servidor, né? Fazer o backup, fazer... E muitas vezes tu te basear, por exemplo, numa norma, numa lei, ela pode te prejudicar na hora de uma auditoria, por exemplo, de segurança. Por exemplo, a LGPD... ela veio para ajudar, mas ela está também trazendo alguns empecilhos na área de própria segurança da informação. Tem casos de clientes, por exemplo, que eles brigam pela anonimização dos logs. E aí, quando a gente procurar alguma evidência, por exemplo, quem foi que fez aquele ataque?
os logs estão anonimizados, entendeu? Então a gente não vai ter como saber. E aí teve outras questões, por exemplo, de especialistas em LGPD que chegaram até nós e queriam que a gente liberasse qualquer tipo de ataque que fosse para a plataforma web deles que contivessem um tipo de CPF lá. Então era só enviar um ataque com CPF no meio que o nosso sistema não deveria reagir e nem logar. Entendeu? Então tem interpretações da lei e das normas que às vezes atrapalham, entende? E isso daí vai muito da cabeça da pessoa, se ela vai interpretar de uma forma muito xiita, né? Ou se ela vai interpretar da forma correta, como tem que ser. Que coisa de louco isso. Tá, vamos lá. Então, tem um comentário antes de eu fazer o meu fechamento mental. Tem vários comentários, mas tem uns bem interessantes aqui. Tem que ligar meu microfone, né? Tô acostumado com essa tecnologia. Tudo certo? Tá. Tem o Casão tá interagindo bastante aqui, o Bruno Casagrande. Ele mandou um comentário assim: ataques de hamster com viés político já estão acontecendo no Brasil. PF vê indícios de hacktivismo em ataque ao Connect SUS. Vocês estão sabendo dessa? Sim, da história do... Sim, a gente já está no limite do tempo, sim, a gente sabe, Casão. Pega mais um aí só, senão nós vamos estourar o tempo aí, vou tomar uma mijada do pessoal. Tá, deixa eu pegar aqui de outra pessoa, então. Do Vladimir Bidnuik. Já temos iniciativas de governo e forças armadas cibernéticas. Já temos. Tá, isso é uma coisa que a gente pode até conversar talvez trazer um tema assim, porque eu acho que tem bem mais do que a gente imagina. Eu só fico pensando, o que eu falei, eu ainda acredito que a gente a representação pelo país é baixa. Entendeu? Eu acho que tem muita força, mas não aparece. Que nem, cara, Estados Unidos, se tem, os caras vendem mais do que tem, né? O marketing é mais forte do que o que tem mesmo. Eu conheço algumas pessoas que participaram, eu fui militar por um tempo, então conheço algumas pessoas que fazem parte e pelo que eu ouvi, realmente a gente tem um grupo muito bom no Exército, uma equipe muito boa. Mas isso ainda parece ser assim, aquelas coisas num grupo, sabe? Não uma coisa institucional tão forte. E aí pode ser desconhecimento, mas mesmo que seja desconhecimento, né? Seria bom a gente saber que tem, né? Como brasileiro. Seria bom a gente até poder ter acesso. A propaganda das Forças Armadas, cara, tá lá, a quarta força, né? Um alistamento seria bem diferente. Por que não um alistamento assim também? Olha que legal. É verdade. Exatamente. E isso daí eu falo também, inclusive para o pessoal dentro da minha empresa, que muitas vezes a gente vê esse desperdício de mentes. Então, se a gente for olhar, é muito talento dentro do Brasil e a gente não absorve eles porque a gente tem que... toda aquela burocracia, né? Passar em concurso. E às vezes o cara ele não está focado para estudar história e tudo mais. Ele é totalmente focado em computação, ele sabe raspar bits, entendeu? Ele não está lá focado lá... Já brocha porque... cara, assim, o país tem condições de pegar e pagar um cara desse, entendeu? Cara, vai para fora, o cara paga o cara, o governo tem dinheiro. Só que daí a gente entra nesse negócio político Brasil que é triste, para não falar mais, não ficar só nisso. Tá, eu vou fazer tem mais um só, que o pessoal quer ir embora aqui já. Surgiu um comentário, tá ligado? Agora sim. Surgiu um comentário aqui do Adriano Beco Nunes. Que ele falou o seguinte: mas o Brasil ainda é apontado como o pior país da América Latina na parte de controle de segurança cibernética. É verdade isso? Não sei, eu acho que não. Não sei se é. Acho que falando de governo, o Maurício já trouxe um dado diferente. Talvez ele esteja falando alguma coisa de volume de ataque, que eu lembro que a gente andou olhando alguma coisa de relatório. O Brasil acho que tinha... Acho que era o pior tempo de recuperação, se eu não me engano, ele tinha. IBM, né? Naquele relatório de ataque da IBM. O pior tempo, né? Ou seja, o maior tempo para recuperar o ambiente. Acho que é nesse ponto, talvez, que ele esteja falando. Tá, mas eu vou fazer o fechamento para lembrar o objetivo. Então, assim, vamos lá. Pelo tudo que a gente falou aqui, guerra cibernética e segurança da informação. Basicamente, desculpa a expressão, mas se acontecer alguma coisa, a gente está fudido, não tem o que fazer. Então, assim, se não tem o que fazer, né? Não tem, sabe? Se de fato, se o canhão existe, se existe o canhão, existe toda essa questão, se o que o Snowden fala no filme é verdade, ali já fudeu, entendeu? Porque os caras vão lá e acessam tudo de quem quiser.
se tem navio e submarino russo encostando em cabo submarino, se tem equipamento saindo de fábrica com backdoor, entendeu? Cara, não existe o que a gente possa fazer, né? Vai acontecer alguma coisa. Então, se for para essa questão militar, não sei o que pode acontecer. Talvez a gente tenha que, né? Já vou pegar meu negócio de energia solar lá, já vou botar umas baterias ali, já vou fazer um off-grid, vou começar a me preparar para vou fazer de alumínio, papel alumínio, vou fazer um bunker quando reformar, em vez de tira a piscina, faz um bunker, acabou. A gente acaba entrando naquela questão, né, do o quão relevante a gente como pessoa é, né? Então, eu entrei na estatística, então também não estou preocupado que você é um ataque direcionado a mim, né? Eu acho que nesse caso é maior do que nós. Então, assim, beleza, não tem muito que a gente possa fazer nesse ponto. Agora, voltando ao objetivo das empresas gaúchas. Tá, pessoal, vocês têm que se preocupar? Sim, né? A guerra Brasil, em específico Rio Grande do Sul, é alvo? Não é. Não tem nenhum ataque direcionado para a gente. Mas a gente pode ser é assim que fala? Um dano colateral, né? É um vetor. Um vetor. Pode acabar acontecendo com a gente de alguma forma. Talvez, até que a gente falou, os servidores era do governo brasileiro? Não, servidores de empresas sendo usados daqui para um ataque. Então, esse tipo de situação a guerra pode afetar. Daí, olhando para isso, o que as empresas podem fazer? Daí a gente fez uma micro listinha aqui que eu acho que é importante, né? Vou resumir de novo. Olhando para a defensiva, firewall, antivírus com um EDR, né? Um backup de dados imutáveis. Se tu tem a fita, não joga fora da fita, continua fazendo backup na fita. Qual era o quarto que a gente falou? Um AF. Então são esses 4 serviços, esses 4 pontos que vocês podem olhar. De novo, tá? Nenhum deles é um absurdo. Não vai ferrar com orçamento de empresa nenhuma. Segurança ofensiva. Faz o pentest. O Daniel trouxe aqui. Existem opções, existem alternativas. Tenta buscar um que não seja tão caro. Se for o caso, olha para um específico para o teu serviço. A X-Labs tem esse tipo de serviço também. A Net5 tem um modelo diferente, mas a gente pode até trabalhar junto. Tem a parte de conscientização. Não tem como contratar um serviço externo. Puxa teu RH, puxa teu marketing, acha dentro da tua equipe de TI quem é que é o 30% lá que é mais extrovertido, puxa o cara para dentro, faz algum tipo de movimento. Não precisa inventar nada, né? Faz o básico. Como o cara tem que trabalhar a senha. Esse é outro ponto muito legal. Não força o cara a trocar a senha muito, porque senão tu vai dar o efeito reverso. Traz comportamentos de riscos básicos, não precisa inventar nada. Senha, e-mail, phishing, coisas desse tipo, né? E governança, um plano de risco raiz, digamos assim, né? Não vai muito para a balaca, realmente tenta entender o que está afetando o negócio. Não precisa fazer do nada para o ideal, tem um caminho, tem um espaço bem grande que dá para começar, né? E um plano de recuperação de desastre. Resumir? É isso aí, né? Então, assim, desse jeito o cara quase que não precisa contratar, talvez só no pentest, o resto ele se vira. Aí, à medida que vai evoluindo, talvez a empresa comece até a ver valor nisso, pode botar, né, aumenta o orçamento e tal. Mas eu acho que é por aí. Assim a gente já consegue ajudar o pessoal, porque no fim o objetivo é que a gente precisa fazer esse trabalho com quem está próximo, né? E aí, olhando para o nosso estado, eu acho que se o pessoal faz isso, a gente fortalece o nosso ambiente. É isso? É isso. Gente, muito obrigado de novo, né? Hoje foi até um pouco meio que no improviso, no ambiente novo. Obrigado, Daniel, de novo pela participação. E quero só comentar. Deixa ele virar a câmera para mim, que eu vou olhar lá para a lente da verdade. Quero comentar e até fazer um convite, Henrique, que é um próximo podcast que eu já estou me convidando de discutirmos a superfície de ataque e discutirmos a borda. Acho que a borda vai mudar. O investimento em borda que a gente está pensando já não é mais. Eu não vejo mais no futuro tu tá preocupado com antivírus na máquina do cara. A tua borda mudou. Quando tu entra no Gmail, ele não precisa ter antivírus na tua máquina. Ele não pergunta para ti. Por que o sistema corporativo precisa? Não estou dizendo que agora dê para tirar. Entendi. Mas eu estou dizendo assim, a gente tem que começar a pensar no futuro, porque segurança é caro, porque
Então, a gente tem que começar a direcionar a ter uma segurança mais do serviço e menos do indivíduo, do endpoint, da máquina, do cara. Então, acho que é uma discussão que eu venho já falando já há algum tempo sobre isso, porque acho que a gente precisa ver um pouco a mudança de comportamento. Agora o cara está em casa, o cara está viajando, ele quer trabalhar, Cara, eu não vou ficar validando a máquina do cara, ele precisa acessar onde ele estiver. O mundo mudou, então a gente precisa ter a segurança, vai precisar se adequar a essa nova realidade. Então o meu convite é, quem sabe a gente não vamos debater um dia essa nova perspectiva de segurança da informação, porque é isso, daí nós estamos discutindo, eu preciso ter um cara de segurança, uma área de segurança, numa estrutura de TI. Cara, será que eu preciso ter uma estrutura de TI? Porque não vai ter um serviço na nuvem? A gente até está mudando o slogan. A gente conversou segunda-feira, ontem, né, sobre isso. A gente vai mudar o slogan, vai dizer assim, a TI está em... E aí agora nossa chave é todo lugar. Todo lugar, isso, entendeu? Realmente isso aí. Tipo, esquece, né? Tu vai ter que repensar isso. Tu falou, o Maurício já fez assim. Certamente já está vivendo isso. Ele trabalha com uma segurança completa, de borda, inclusive, mas ele já está vendo também, né? O serviço dele já é também para esse lado da nuvem. E isso muda tudo. Porque a TI está deixando de ser uma área isolada, trancada no sótão, e cara, ela está permeando as áreas. Eu não vejo mais a TI como uma coisa independente, uma área independente. Todas as áreas são de TI e a TI está em todas as áreas. A coisa vai mesclar, né? É diferente a visão, acho que para um futuro não muito distante, cara. Então, acho que é legal discutir, e eu acho que a questão da guerra é um assunto interessante, provoca, né? Então, de novo, obrigado aí pelo convite para estar aqui hoje. Obrigado pela ideia. Já está aí. Maurício, obrigado, cara, pelo convite. Espero que a gente consiga trabalhar junto em vários clientes. Eu entendo que nós temos digamos assim, um item em comum. Assim. Eu vejo que vocês também, como nós, querem levar a segurança da informação para todas as empresas, né? Para qualquer negócio. Né? Nem hoje a gente fala muito, queremos popularizar a segurança da informação. E essa é uma das coisas que a gente sempre debate. O próprio podcast tem esse como um dos objetivos, é esse, né? Então, obrigado, cara. Tu colaborou bastante, me assustou um pouco. O mundo real. O mundo real assusta um pouco. Mas, enfim, obrigado, cara. Eu que agradeço. Também deixo aqui meu recado aí para o pessoal que quiser estudar um pouco mais sobre segurança na borda, Edge Security, por exemplo, para proteção de websites, essas coisas assim, que é inclusive as inovações no ramo da cibersegurança, né, que é a IA Security em borda. Então, quando a gente está trabalhando aí na borda, seria interessante sempre colocar uma segurança e uma inteligência atuando em cima de segurança. A gente é uma das empresas pioneiras aí do Brasil a fazer isso. Então, quem quiser saber mais, é XLab Security. Então, é só nos procurar aí no Google. Show. E Wagner, obrigado. Tu tá sempre aí, né? No começo, para quem não sabe, no início o Wagner ele não gostava de falar. A gente dizia, cara... eu sou 70%. Né? Ele virou, cara. No começo a gente dizia, cara, tu sabe, a gente está aqui conversando, mas eu tô falando de vários anos atrás. Tu sabe, cara, não, cara, não... Não vai, cara. Não vai. E aí tá aí o cara, todo mês tá aí em podcast, ele entra nas reuniões comigo, mata pau. Então, cara, obrigado. Eu sei que eu fico... mês que vem de novo. Eu sei que às vezes eu fico enchendo o saco, mas Posso dar mais um recadinho? Claro. Desculpa. Vira a câmera para mim aí. Câmera 18. Eu quero convidar de novo, inclusive o pessoal da Net5, da XLabs, a participar e se envolver. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul uma coisa maravilhosa que são os grupos de usuário da Sucesso. E existe o grupo de segurança da informação. Então, quando tu fala em como é que eu posso incentivar a segurança sem custo, cara, é de graça participar. E às vezes os grupos acabam morrendo por falta de incentivo das próprias áreas. Cara, e é um troço assim, junta as áreas de segurança das maiores empresas e vamos discutir, vamos se ajudar. Imagina só um grupo desse, quando uma dessas empresas sofre ataque, quer dizer, tu tem um monte de colegas de trabalho de outras empresas que pode te dar o apoio, pode te ajudar. Cara, a gente pode criar um grupo de resposta rápida entre as próprias áreas de segurança da empresa. Exato. E o grupo de segurança da informação da Sucesso é cara, para mim é uma solução que infelizmente a gente
não tem incentivado ultimamente como eu gostaria que fosse. E é um baita grupo. As pessoas que sempre participaram desse grupo são ótimos profissionais. Então, conclamo para que o grupo volte e que manda um e-mail para o Henrique aqui, que o Henrique vai falar no podcast o reunião do grupo aqui, que eu acho que vale a pena. O Moisés está envolvido nesse grupo e até a ideia da segurança, guerra e segurança da informação. Que teve na sexta-feira, inclusive. Né? Eu não sei. Eu cheguei a olhar depois que tu me copiou a nossa ideia, eu sei. Eu acho que foi. Eu sei. Mas Valeu, Moisés. Mas sério mesmo, cara. Toca a ficha, é isso aí, cara. Mas parando para analisar isso que tu falou, faz sentido, porque assim, ó, é bom para todo mundo, entendeu? É bom para nós, é bom para as empresas. Porque assim, se a gente consegue... Aí eu falando nós aqui, nós três. Se a gente consegue ter esse contato e saber o que está acontecendo e quais são as dores, nos ajuda a olhar para onde a gente acredita que pode melhorar para entregar um serviço de maior qualidade. E do outro lado, tu tem todo mundo, todas as empresas conversando, sabendo, cara, eu fiz... De repente, numa conversa dessa, cara, eu fiz isso e não gastei nada fazendo tal coisa. Não tem perder aí. É um ganha-ganha, entendeu? Então, sim, eu já falei isso para o Moisés também, estou à disposição. Eu falo isso para ele só quer saber de churrasco. Vamos começar. Cara, conta com a gente. Eu acho muito válido começar esse movimento. E o importante é que ele seja assim... Realmente é um bate-papo, é uma conversa. Beleza, pode sair negócio, mas não pode ser o coração. Ele tem que ser uma consequência da ação ali. Mas, enfim, é isso. É isso, pessoal. Muito obrigado. A gente passou um pouco do tempo. Ixi, passou bastante do tempo. Teremos o próximo, não sei, o assunto o Daniel já definiu, o podcast é dele. O próximo é ele que comanda. Obrigado, até o mês que vem, na última terça-feira. Que dia que é, Flavinha? A última terça do mês que vem? Ligeiro? Tempo? É dia 26 de abril. Dia 28 dia 28 que tem o da Sucesso, né? Tá sabendo? Não, tem. Sim, acho fui que convidado ainda, mas pode ser tem. que eu me Tá. convide. Sim. Beleza, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Valeu.